E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Quero agradecer a você que está aí de casa, né? Mesmo nas aulas online, mas está aí, ó, se empenhando, se esforçando. Parabéns para vocês. E para você também, né, que assistiu a minha aula presencial e achou tão top de bom que falou, cara, eu vou até assistir de novo porque esse assunto é fera demais, o professor fala de um jeito bom demais e eu vou rever isso aí. E até porque, gente, dia 27, vocês têm a prova de bloco que vocês vão realizar aqui na escola. Então, todo tipo, né, de estudo a mais que vocês fizerem, revisão, anotação, vai ser bom demais para vocês, tá? E vão estar aí preparando para poder mandar bem aí nessa avaliação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa aula 2 sobre História Moderna. Vamos finalizar, pessoal, nessa aula aqui, esse nosso conteúdo de retomada, tá? Que é sobre uma perspectiva geral sobre a história moderna. E juntos, né, vamos estar aí compreendendo o que foi esse período, entendendo esse panorama geral, até porque o próximo conteúdo que nós vamos aprender, né, faz parte da história moderna, que é a Revolução Industrial, tá? Vamos começar já respondendo ali a pergunta, né, que eu fiz para vocês na atividade do plano de estudo. De que forma, né, a história moderna contribuiu para o capitalismo, beleza? Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Conforme a complexidade das civilizações, das sociedades humanas vão chegando, é criado modelos econômicos, modelos comerciais, modelos que impactam essas relações sociais. O capitalismo ele surge a partir do momento em que a sociedade europeia ela já havia, né, passado por algumas transições das formas de como ela se relacionava economicamente, comercialmente e socialmente, tá, com a própria nação, com outros reinos, né, com outros países e por aí vai. Então, quando a gente observa na Europa especificamente, né, até porque eu já disse para vocês, esse conteúdo é muito eurocêntrico, nós podemos observar que desde ali da Idade Média, com o feudalismo, né, existia ali uma espécie de relação comercial, tá? Pautada em cima do senhor feudal, como sendo a figura mais importante ali, e o camponês, né? A partir disso, na história moderna, vai surgir o mercantilismo, né? E o mercantilismo ele surge principalmente em decorrência das grandes navegações. A preocupação, né, em criar uma rota comercial para poder chegar na Índia, encontrar aquele mercado ali interessante, produtor, né, de várias especiarias e produtos e mercadorias que são altamente cobiçadas e interessadas, né, pelos europeus. Então, isso já muda um pouco o eixo ali da sociedade. E então, com a Revolução Industrial, nós vamos poder então perceber o que, caramba, agora nós podemos produzir em uma larga escala, certo? Então é isso que acontece. Na história moderna, o mercantilismo e a revolução industrial, ela vai o quê? Possibilitar o surgimento do capitalismo, beleza? Vai ser justamente a ideia, né, de se produzir em massa com o desenvolvimento ali, de tecnologias, tá bom? Que vai facilitar e possibilitar aí o capitalismo. Mas não somente isso, a própria mudança da mentalidade, a questão agora de poder se relacionar com a natureza de uma forma a extrair todo tipo de recurso dela para poder ser utilizado na indústria, nas fábricas, vai mudar um pouco, né, a relação do próprio homem com a natureza e vai embasar aí com o surgimento do capitalismo. Lembra, né, que o capitalismo ele olha para uma floresta e não pensa necessariamente, caramba, que floresta bonita, nos fornece sombra, oxigênio, é lar de animais. Não, o capitalismo necessariamente olha para essa floresta e pensa, caramba, olha o quanto de recursos nós podemos extrair daqui e transformar em mercadorias, em produtos, em tecnologia, beleza? Então, a história moderna ela vai ser o lar, tá? O berço do capitalismo, tanto para a perspectiva filosófica, tá? Social, quanto também para a tecnológica, porque é onde vai surgir ali os equipamentos, né? O princípio de como se aproveitar, né, dos recursos e produzir mercadorias em massa, tá bom? Lembra que o capitalismo, pessoal, é um sistema econômico e comercial. Então, para que essa própria proposta comercial surja, foi necessário ali, né, o desenvolvimento do mercantilismo, beleza? Mercantilismo pautado aí em cima dos mercados, né? Olha o nome que interessante, em cima do comércio, beleza? Então é por isso que é tão importante e é isso que a história moderna contribui para o capitalismo, beleza?
Vamos lá, o que vai impulsionar então essas grandes navegações? Galerinha, tudo que vocês imaginarem, viu? Como vocês viram na última aula, a tomada de Constantinopla, que é inclusive o marco, né, inicial aí para a história moderna, vai acabar ocasionando o quê? O bloqueio das rotas comerciais da Europa com a Ásia. Então isso vai acabar tornando o quê? Que todos aqueles produtos e mercadorias que são oriundos do Oriente cheguem aos mercados europeus com um preço muito mais caro. Porque agora quem manda nas rotas comerciais é quem? São os muçulmanos, né? São os islâmicos e os povos islâmicos. Como vocês puderam observar naquele mapa, eles dominaram, né, todo o Oriente Médio, o norte da África, e com o pezinho, né, ali na Europa, com a tomada de Constantinopla, que futuramente vai se transformar na cidade de Istambul, os europeus, né, não tinham uma rota de acesso para poder chegar diretamente ao Oriente e fazer os seus negócios, né, com aqueles povos lá, para poder pegar a seda, as especiarias, os artigos finos, né, as pedras preciosas já transformadas em joias, entenderam? Só que como os europeus já estavam há tantos séculos acostumados com esses produtos, mercadorias e especiarias, né, vindas da Índia, vindas da China e etc., eles vão continuar pagando mais caro por esses produtos. Por quê? Porque, gente, esse tipo de coisa não era comum que tivesse ali na Europa. E a corte, e a monarquia, e a realeza, e a nobresia gostavam desse tipo de produto porque era fino, era chique, entenderam? Então, mesmo que o valor tenha elevado devido à presença dos árabes ali agora ditando esse comércio, eles ainda continuavam consumindo essas mercadorias, tá? Então, as grandes navegações não necessariamente vai surgir porque os caras queriam encontrar uma nova rota. A gente percebe que nada acontece de imediato na história. É sempre uma grande sequência de acontecimentos que futuramente culmina, né, em um grande evento, um grande estouro, uma grande mudança. Então, até que as grandes navegações surjam, pessoal, vai começar o quê? Caramba, né? Vamos pensar ali no princípio. Quando a gente pensa em grandes navegações, eu quero que vocês imaginem aí ó, o pioneirismo português, tá bom? Portugal, pessoal, é simplesmente a nação mais velha da Europa. Ela é a primeira a seguir aqueles conceitos, né, que é sobre os conceitos de um Estado unificado, que é fronteira, delimitação de fronteira, um idioma oficial, uma religião oficial e um governador, né, incontestável. No caso, né, uma monarquia aqui era o rei, certo? Eles vão conseguir fazer isso porque eles vão expulsar os muçulmanos, né, do território deles ali por volta do século XIII, né, em Portugal. Graças a isso, pessoal, eles logo, né, vão começar a ter uma economia ali, né, não era nada muito significante, mas eles desejam o quê? Expandir, certo? Então, antes, né, da queda, da tomada de Constantinopla, os portugueses já haviam desenvolvido ali as suas embarcações, tá? Um pouco desse desenvolvimento das embarcações portuguesas também se deve à presença que os próprios muçulmanos tiveram no seu território, porque foi um conhecimento que eles aprenderam. Então, eles vão desenvolver a caravela, ou como também é conhecida, a nau, tá? N-A-U, beleza? Então, olha só, essa embarcação ela é leve, possui uma grande vela e é capaz de cruzar os mares, beleza? É um pouco diferente ali de outras embarcações que não aguentava navegar durante muito tempo em alto mar. Esse pioneirismo português vai significar o quê? Portugal decide, né, como eles conseguiram expulsar os muçulmanos do seu território. Alguns anos depois, né, muitos anos depois, eles decidem fazer o quê? Uma investida e tomar agora uma cidade que pertencia aos muçulmanos. Essa cidade, né, ficava no Marrocos, ela é chamada de Ceuta, tá? Então, em 1415, os portugueses saem da Europa, chegam ao norte da África, que era bem pertinho ali, e tomam aquela cidade. Vai ser, pessoal, uma das primeiras vezes que um desses povos europeus ali, né, já a partir da Idade Média, consegue conquistar um território além do mar. E isso marca o início das grandes navegações. Por quê? Porque além de ter uma nova tecnologia, que é a embarcação, eles agora também têm o quê? Equipamentos que permitem eles navegarem em alto mar, como o astrolábio, a bússola, né? A navegação por meio das orientações dos astros, ok? Então, né, com o tempo passando, os anos,
os portugueses se fixando ali no continente africano, cada vez mais eles vão o quê? Navegando mais distante de Portugal, né? E aumentando ali o seu território marítimo. Então eles vão, né, chegam em um território na África, no continente africano, faz uma base ou toma uma cidade, continua navegando. E foi isso, pessoal, até eles encontrarem, né, uma nova rota comercial, ou melhor, um novo caminho, né, que permitisse eles a chegar até a Ásia, beleza? Eles andaram tanto, pessoal, até o sul do continente africano, que eles encontraram uma passagem que permitia que eles chegassem até a Índia, tá? O nome dessa passagem é conhecido como Cabo das Tormentas, mas logo, tormentas por conta das tempestades. Mas logo, pessoal, vai ser rebatizado como Boa Esperança, porque era a esperança, né, que os europeus tinham agora de encontrar uma nova rota comercial que não precisasse cruzar com os muçulmanos, beleza? Isso ia fazer com que os portugueses ficassem muito ricos, porque agora eles têm um acesso, né, um acesso direto a essas especiarias. Por mais que fosse distante, né, o caminho, eles agora abriram as portas, né, para que os europeus pudessem negociar diretamente essas mercadorias com os asiáticos, beleza? Com os orientais. Isso, pessoal, vai tornar Portugal um centro econômico muito, muito rico mesmo, tá bom? A ponto de, no século XVI, ali em 1500, ter desfiles de elefantes, de rinocerontes, vários animais exóticos, né, em Lisboa, como uma prova, né, do poder do Império Português, tá bom? Portugal também, pessoal, além dessas riquezas que eles vão ter por conta do mercado de especiarias, eles também, né, logo vão entrar para o tráfico negreiro, beleza? Então Portugal vai fazer muita grana em cima da escravidão de povos africanos, tá? Esse mapa aqui ele representa muito bem o caminho que Portugal tinha que fazer até chegar na Índia, tá bom? Se eles estivessem aqui pela Europa, né, eles cruzariam por esse caminho aqui, né? Opa. Por esse caminho aqui, né? Através do mar Mediterrâneo, né? Eles chegariam até aqui e fariam, né, a rota comercial até chegar na Índia. A partir da Índia, eles iriam para a China e etc, tá bom? Mas agora, como todo esse caminho aqui, né, foi dominado pelos muçulmanos, né? Vale lembrar, pessoal, que os muçulmanos são vários povos diferentes, beleza? Não são somente os árabes, beleza? Os árabes, originalmente, né, vai ser a partir deles que vai surgir a expansão dos muçulmanos, né, a expansão islâmica. Mas a gente tem que entender que existiam vários povos diferentes que eram muçulmanos, beleza? Muçulmanos possuem um único sinônimo correto, que não inflige, né, em uma etnia, que no caso o sinônimo de muçulmano é islâmico, beleza? Agora, existem muitos muçulmanos de etnias diferentes, como por exemplo, os muçulmanos que são egípcios, os muçulmanos que são marroquinos, os muçulmanos que são os turcos otomanos, beleza? Então serve para a gente entender. Inclusive, pessoal, existem muitos muçulmanos indianos, tá bom? Então, olha só, como todo esse território aqui, pessoal, era dominado pelos muçulmanos, o único caminho mesmo capaz, né, que possibilitaria aos europeus novamente fazer a navegação era aqui, né, por meio desse ponto aqui, ó, que é chamado de Cabo da Boa Esperança. Olha, pessoal, como eles tinham que andar, né, longas distâncias aqui até chegar lá. Mas ainda assim era mais viável do que comprar os produtos com um valor elevado aqui dos árabes, né, dos muçulmanos, ou dos turcos otomanos, ou de quem quer que estivesse fazendo o comércio dessas especiarias. Mais uma coisa é que eles eram islâmicos, beleza? Então vamos lá. O que mais a gente vai perceber que vai surgir graças às grandes navegações? O desenvolvimento, né, do mercantilismo, beleza? E também a descoberta de quê? Novos territórios. Agora, pessoal, os europeus estão tão importantes aí na bomba que eles saíram, né, do seu continente natural, que era a Europa, né? Não somente os portugueses, logo os espanhóis, os ingleses e os holandeses também vão fazer isso. E vão o quê? Começar a conquistar outros continentes. Porque Portugal simplesmente não vai para esses lugares aqui de boa e ficar, beleza, cara, vamos criar um porto aqui. Não. Eles vão se estabelecer, vão criar, né, cidades, vão dominar povos, né, e por aí vai. Eles chegam na Ásia, né, e também vão chegar ali na Índia, vão criar cidades na Índia,
como é o caso de Goa. Eles vão para a China, pessoal, e criam uma cidade lá. Até hoje tem uma cidade na China que fala português, que é a cidade de... Eu esqueci esse nome, mas eu vou trazer para vocês depois. É uma cidade, gente, que fala, inclusive, além do idioma português, é onde tem os maiores cassinos ali da China, beleza? Uma outra cidade, né, onde também falava português, era no Japão, que era a cidade de Hiroshima, tá? Para quem não sabe, a cidade de Hiroshima, pessoal, foi fundada pelos portugueses, beleza? Então, para vocês perceberem, né, como eles vão estar aí presentes no mundo inteiro. Tudo isso, além de terem descoberto o continente americano, né, descoberto. Mas não somente aos portugueses é dado esse mérito, né? A presença espanhola, a descoberta dos espanhóis ali do continente americano, né, descoberta, vai se dar graças à navegação de Cristóvão Colombo, tá? Mas, inclusive, pessoal, essa descoberta da América podia ser uma descoberta portuguesa. E, inclusive, tem algumas pessoas que dizem que Portugal já sabia que existia aquilo. Mas, basicamente, a descoberta do Brasil ocorreu porque Cristóvão falou, eu conheço um lugarzinho ali, ó, um caminho por ali, que é muito mais perto para chegar na Índia do que os portugueses. Aí os portugueses, né, tiveram essa proposta também de fazer essa navegação com ele. Ele falou, cara, Portugal, né, a gente já conhece ali Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, já faz todo aquele caminho para poder chegar até a Índia pelo cabo, né, da Boa Esperança. Então a gente precisa de você não, beleza? Vai lá levar a sua proposta lá para os espanhóis e deixa a gente em paz aqui. Enfim, ele leva, né, ali para os espanhóis essa proposta. Eles financiam a ideia dele e, né, acaba descobrindo aí a América. Pessoal, Cristóvão Colombo, ele descobriu um novo continente, mas ele nunca chegou a pisar nesse continente. Ele ficou ali no arquipélago, né, onde hoje é a América Central. Quem vai chegar num continente mesmo vai ser Américo Vespuccio, tá? E logo em seguida também Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui no Brasil, né, vai descobrir todo esse território, mas nem ele fazia dimensão, pessoal, de que o Brasil, o território que ele teoricamente descobriu, era tão grande quanto ele pensava. Vamos lá, vamos de next. Enquanto isso, pessoal, na Europa, acontecia umas outras coisas, né, muito absurdas também, que vai impactar absurdamente aquelas sociedades. O Renascimento ele vai surgir inicialmente na Itália, mas ele, né, vai conquistar ali todas as grandes nações da Europa. E esse Renascimento, pessoal, vai ter um impacto muito grande do ponto de vista político, social, religioso, cultural, filosófico e artístico. Então, olha só, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Tá, agora vamos perceber aqui, pessoal, de quais pontos de vista, de quais aspectos, características, situações o Renascimento ele foi tão impactante assim para a sociedade europeia. Tá? E se de certa forma ela impactou a sociedade europeia, ela também nos impactou, né, gente? Vale lembrar que se nós estamos aqui hoje, no meio desse Goiásão, Planalto Central, cidade de Anápolis, é porque, né, ou melhor, e ainda falando o idioma português, é porque esses europeus tiveram uma influência muito grande sobre nós, beleza? Positiva ou negativa, né? Nós somos frutos do que aconteceu aqui. Então, entender essa história faz parte de entender também a nossa história, né? Afinal de contas, nós somos herdeiros desse passado, tá bom? Então, olha só, o que foi a cultura renascentista? São 5 características aqui marcantes para a gente poder entender essa cultura renascentista. Primeiro é o racionalismo, né? A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e tudo que podia ser explicado pela razão e pela ciência. A gente vai perceber que quando a gente traça um paralelo entre a história moderna e a história medieval, a gente percebe, né, a separação do religioso do mundo social ali, das relações sociais. Antes era tudo muito junto, né? A Igreja Católica ela tinha um poder muito grande sobre a vida das pessoas, sobre as sociedades, certo? O início aí da Idade Moderna marca o quê? Uma ruptura lenta, tá? O Renascimento é muito importante para poder iniciar essa ruptura.
mas não necessariamente grandes mudanças tão abruptas ocorrerão ainda nesse momento aqui, tá? Até porque a Igreja Católica vai demorar muito até dar o braço a torcer, tá bom? O Renascimento começa com uma coisa interessante, né, sobre essa ruptura, e no Iluminismo esse momento alcança uma posição, né, de maior destaque, tá bom? Então olha só, embora o racionalismo e o cientificismo encontrem um momento legal para eles aqui, a Igreja Católica ainda punia com a Inquisição, né, as pessoas que pensassem de forma diferente que ela, tá bom? Inclusive, pessoal, muitas coisas que restringiam as grandes navegações era a imposição da Igreja de que existia território ou terra ou mais coisas no além-mar, porque teoricamente, né, a Igreja acreditava que se navegasse algumas milhas ali em direção ao oeste, né, do Atlântico, eles iam cair de um precipício, né? E logo se vê que existia um continente ali, né, que o mundo não era quadrado, plano, certo? Em sim redondo, né? Vamos dizer redondo, tá? Se você que está assistindo isso aqui, cara, acredita no Xandão e pensa que a Terra é plana, meu amigo, você está muito equivocado, você está na Disney, beleza? Então, a gente consegue perceber que muitos pensadores ainda vão ser punidos e perseguidos por pensarem de forma racional, diferente daquele ideal cristão, católico que era imposto. E eles eram perseguidos e morriam, né, com isso. Muitos pensadores morreram com isso, tá? Devido a isso. E eles tinham ideias fantásticas e estavam certos. Ok? Então a gente começa a perceber o quê? Uma separação de dois aspectos. Se o mundo antes ele era teocêntrico, né? O mundo que eu falo, o mundo europeu, graças à Igreja Católica, ou seja, com Deus no centro de tudo, lentamente começava um momento onde passava a ser antropocêntrico, ou seja, o homem como o centro de tudo, beleza? Mas como eu falei para vocês, né, vai ser mais ali no Iluminismo, para o final do século XVIII, né, o final da história moderna, onde vão conseguir separar bem um pouco sobre isso, né, religião do Estado, as pessoas, né, e o homem de Deus e da vontade de Deus, os governos, né, e o poder e a igreja, beleza? Uma outra coisa interessante, né, que vocês vão perceber, é que para a arte vai ter um resgate muito interessante da cultura greco-romana, tá bom? Ou seja, os artistas eles vão se inspirar na antiguidade clássica. É por isso que a gente percebe que na Renascença há muitas esculturas e até mesmo pinturas que são inspiradas, ou seja, parecidas, né, com aquelas que os gregos e os romanos faziam há 1000 anos atrás, há 1000 anos antes disso, ok? Para a gente fechar, na verdade tem um outro tema antes desse, né, mas esse aqui a gente vai falar um pouquinho mais, só que vai ser bem breve também, relaxa. É sobre as reformas religiosas, tá bom? Lembra, pessoal, que eu não estou aprofundando em tudo, até porque é algo que vocês viram, e esse aqui é o nosso conteúdo de retomada. Então, a gente está fazendo o quê? Uma análise geral sobre a história moderna, tá? Isso aqui, pessoal, é Martim Lutero, né, pregando as suas teses ali na porta da igreja. Ou seja, muitas das coisas que vai contribuir para poder a Igreja Católica perder um pouco dessa pressão que ela vai ter se deve às reformas religiosas, tá bom? Ou às revoluções religiosas. Basicamente, essas reformas religiosas mudavam o quê? Marcava a ruptura da forma como a igreja, ela regia o quê? As pessoas, as sociedades, de como ela se apresentava, de como era a questão dos valores, da imposição, de como ela acreditava que a pessoa iria ao céu e de como era o poder de influências sobre ela e os reis e a política no geral, entenderam? Então, Martim Lutero, assim como outros reformistas, eles vão propor, caramba, calma aí um pouco, Igreja Católica, você é muito importante ainda, você é o arauto do cristianismo, né, para o Ocidente, mas você está muito braba, segura um pouco a onda aí, né? E Martim Lutero vai provocar essa mudança,
Mas não somente ele, né? Também vai ter o rei Henrique VIII com a reforma anglicana. Basicamente, pessoal, com a reforma anglicana, a Inglaterra ela vai expulsar, né? Na verdade, acabar com a Igreja Católica dentro do seu território e vai instituir a Igreja Anglicana com o seu próprio chefe de Estado. Ainda é o cristianismo, pessoal, mas ela é diferente. Porque agora o chefe da Igreja Católica, né, o chefe da Igreja, né, o chefe do cristianismo na Inglaterra, não seria mais o Papa, né? Seria sim o rei. Então o rei da Inglaterra, além de ser o chefe de Estado, também seria o chefe da religião, que é no caso a anglicana. Até hoje, pessoal, é assim, tá? A rainha Elizabeth, ela não é somente a rainha, né, a chefe de Estado ali da Inglaterra, mas ela também é a chefe, né, da religião deles, tá bom? Ela é tipo o Papa da Inglaterra, tá? Vai ter também, né, a reforma calvinista de João Calvino, e todas elas vão marcar aí uma ruptura com a Igreja Católica, né, com a visão da Igreja, com a forma de como ela interpretava Deus e os pecados, e a religião e a sociedade. Em contrapartida, né, a Igreja Católica, percebendo que estava perdendo muitos adeptos, ela vai fazer uma contra-reforma, que é basicamente criando ali uma versão mais light dela, entendeu? É tipo a Igreja Católica entendendo que estava perdendo um pouco de súdito, né? E que ela precisava finalmente passar por uma reforma que pudesse transformar ela em uma coisa mais tranquila, né? Ou seja, o que eu quero dizer com tranquilo, aceitando um pouco ali, né, as críticas que fizeram com que as reformas, as outras reformas surgissem, beleza? Revoluções, tá? Explícito? Opa, agora tá certo. Pessoal, a Revolução Francesa, né, ela é muito destacada aqui, muito importante. A gente tem que entender que o que vai ocasionar na Revolução Francesa é o ápice, né, da insatisfação da população. É uma crise, né, do antigo regime que ainda era regido pela forma de um monarca absolutista, né? Ou seja, em que o povo não tem uma participação significativa, nem mesmo algumas pessoas da nobreza não tinham poder diante do poder absolutista, né, do rei. Só que embora a gente pense, né, que a Revolução Francesa vai inspirar quase todas as outras revoluções no mundo, vai ser o contrário, gente. A Revolução Francesa ela acontece até tardia. O Iluminismo ele vai surgir na Europa ainda no século XVII, né? Ela é muito mais conhecida no século XVIII, mas muitos pensadores iluministas são antecessores a isso. E vão ser ingleses, franceses, escoceses, holandeses, todos esses europeus eles vão participar, né, desse pensamento. E eles, né, criticam a forma como o governo é regido, da forma como o monarca administra os reinos, certo? Inclusive, pessoal, a Revolução Inglesa vai ser uma dessas primeiras, onde eles, né, vão executar o rei, vai entrar outra pessoa dando um golpe de Estado, depois vai entrar o rei de novo, e até por fim, né, resumindo, vai entrar de uma forma que a própria monarquia inglesa, né, ela vai se transformar lentamente em uma monarquia constitucional. Ou seja, vai passar a compartilhar, a partilhar o poder com outros poderes, né, com outras pessoas da mesma cúpula ali, né, não com outros países, mas com uma espécie de senado, com uma espécie de congresso, com uma espécie de cúpula ali, né, tá? Vai distribuir os poderes com outros membros, tá bom? A Revolução Americana também vai impulsionar aí e influenciar a Revolução Francesa. Ela acontece antes. No caso, a Revolução Americana, pessoal, é o processo de independência dos Estados Unidos com a sua colonizadora, né, que foi a Inglaterra. Beleza? E só depois, pessoal, que vai acontecer de fato a Revolução Francesa, que é o marco para o fim da história moderna. A Revolução Industrial ela vai acontecer antes disso, né, em 1760, justamente na Inglaterra. E muitas pessoas acreditam que a Revolução Industrial só acontece de fato na Inglaterra por conta da Revolução Inglesa. Tá? Foi a ideia ali de romper os cercamentos, né, expulsar as pessoas do campo e mandá-las para a cidade, começar a investir e descobrir novas tecnologias, a própria máquina a vapor. Isso tudo a gente vai entrar no próximo conteúdo, beleza? Sobre a Revolução Industrial. Mas a gente vai entender que esse pioneirismo inglês se deu por conta da Revolução Inglesa, tá bom?
e a própria ideia do que vai fundamentar ele, galera, esse liberalismo econômico, beleza? Basicamente, o que vai motivar as bases para poder surgir o capitalismo, tá bom? O capitalismo, pessoal, a gente pode dizer que ele vai surgir, tá, vou ser bem grosseiro, mas o capitalismo ele vai surgir, pessoal, na Inglaterra. O capitalismo está altamente ligado com a Revolução Industrial e rapidamente, pessoal, isso aí vai conquistando os outros países da Europa, tá? E o mundo chega da forma como a gente conhece hoje, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês. Boa prova de bloco, tá bom? Precisando, é só mandar aquela mensagem no WhatsApp. Tô percebendo que todo mundo aí tem deixado aquele grupo lá muito parado. Então, se tá parado é porque tá ok, estão sabendo do conteúdo, né? Então é isso aí, viu? Valeu, falou, até mais, viu? Tchau, tchau, gente.